Você acorda, toma café com leite, come pão com manteiga, às vezes coloca um achocolatado, às vezes uma fruta, uma bolachinha, uma granola. Por quê? Porque disseram que isso era um café da manhã equilibrado. 2 horas depois, então, você está com fome de novo. Meio-dia chega desesperado. De tarde vem sono, vontade de doce, irritação, vários beliscos, café, mais açúcar, mais fome. E aí você acha que o problema é você, que você não tem força de vontade, que você é ansioso, que seu metabolismo é lento. Mas talvez o problema tenha começado logo cedo, no café da manhã mais normalizado do Brasil. Neste vídeo eu vou te mostrar porque pão, leite, fruta e achocolatado podem estar programando o seu corpo para sentir fome o dia inteiro. Então fica comigo até o final, porque talvez o seu primeiro erro metabólico do dia esteja acontecendo antes das 8 da manhã. Se você ainda não me segue aqui, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora. E vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E hoje eu quero falar de uma refeição que parece muito inocente, parece cultural, parece afetiva, mas que para muita gente virou uma fábrica de fome, queda de energia e dependência de carboidrato desde cedo. Então vamos começar pelo básico. O café da manhã brasileiro clássico não foi construído para estabilizar o seu metabolismo. Ele foi construído por hábito, praticidade, indústria e repetição cultural. Pão francês, margarina ou manteiga, café com leite, achocolatado, biscoito, cereal matinal, suco, iogurte adoçado, às vezes uma fruta para dar aquele ar de agora ficou mais saudável. Só que o seu corpo não lê tradição. O seu corpo lê molécula. E metabolicamente, muita coisa que entra nesse café da manhã vira basicamente uma glicose rápida, açúcar líquido ou uma combinação de carboidrato com pouca proteína. E aqui eu já quero deixar uma coisa clara. O problema não é uma pessoa metabolicamente saudável comer um pão de vez em quando. O problema é transformar farinha refinada, açúcar e bebida adoçada na base diária da primeira refeição de uma população cada vez mais resistente à insulina, cansada, ansiosa, inflamada e com fome o tempo inteiro. Isso é diferente. Uma coisa é exceção, outra coisa é fundação. E fundação errada não sustenta casa nenhuma, nem metabolismo. O pão francês é farinha refinada. A farinha refinada é amido. O amido é quebrado em glicose. Essa glicose entra no sangue. O corpo responde liberando insulina. Se essa pessoa já tem resistência à insulina, essa resposta pode ser ainda mais problemática. O sangue até pode voltar ao normal, mas às custas de mais insulina circulando. E quando a insulina sobe demais, principalmente em quem já tem oscilação glicêmica, pode vir aquela queda depois. A pessoa come, fica bem por um tempo, depois sente fome, fraqueza, irritação, vontade de comer mais doce e necessidade de muito café. Isso não é falta de caráter nem falta de força de vontade. É bioquímica dando sinal de fumaça. Aí coloca agora junto o achocolatado. Aí a gente já não está falando só de pão, né? Estamos falando de pão com bebida adoçada. E o achocolatado vendido como coisa de criança, como coisa de família, como parte do café da manhã feliz, muitas vezes é açúcar com sabor de infância. Bonitinho na propaganda, péssimo como sinal metabólico para começar o dia. A criança toma leite com achocolatado, come pão ou biscoito, vai para a escola e depois ninguém entende porque ela sente fome, perde a atenção, quer mais doce e não consegue passar a manhã com estabilidade. Aí chamam de falta de foco. Às vezes, é só um café da manhã montado para derrubar a glicemia e energia depois. E o leite? O leite em si é um alimento mais complexo. Tem proteína, gordura, lactose, minerais. Não dá para colocar tudo no mesmo saco. Mas quando a pessoa toma leite desnatado com achocolatado junto com pão, cereal, biscoito ou açúcar, a questão muda. O leite deixa de ser um alimento isolado e entra como parte de uma refeição
com alta carga de carboidrato e baixa densidade de proteínas de verdade. E para muita gente, principalmente adultos com resistência à insulina, compulsão, gordura abdominal ou fome frequente, essa combinação não entrega saciedade robusta. Ela entrega um conforto rápido. E conforto rápido muitas vezes cobra juros no meio da manhã. Mas espera, porque aqui está o ponto que quase ninguém conecta. O café da manhã que dizem ser leve pode ser justamente o que deixa o seu corpo mais dependente de comida o dia inteiro. A pergunta não é só quantas calorias tem esse café da manhã? Essa é uma pergunta muito pequena. A pergunta certa é: que sinal hormonal essa refeição está mandando para o meu corpo? Porque 300 calorias de pão com achocolatado não conversam com o seu metabolismo da mesma forma que 300 calorias de ovos, carne, queijo ou alguma proteína animal bem formulada. Caloria é uma medida de energia, mas fome, saciedade, compulsão, energia e queima de gordura são reguladas por hormônios, por neurotransmissores e sinalização metabólica. E é por isso que 2 refeições com calorias parecidas podem gerar respostas completamente diferentes. Quando você começa o dia com uma refeição rica em carboidrato refinado e muito pobre em proteína, você tende a estimular mais fome depois. Por quê? Primeiro, porque proteína é o macronutriente mais importante para a saciedade. Ela conversa com hormônios intestinais de saciedade. Ela ajuda a preservar a massa muscular. Ela exige mais trabalho digestivo. Ela entrega aminoácidos essenciais. Ela manda para o corpo uma mensagem muito diferente de aqui tem açúcar rápido, então resolva isso agora. Segundo, porque gordura animal de boa qualidade também ajuda a prolongar a saciedade. Ela retarda o esvaziamento gástrico, dá estabilidade energética e permite que a refeição dure muito mais tempo. Terceiro, porque quando você reduz carboidrato refinado logo cedo, você reduz a montanha-russa de glicose e insulina que leva muita gente a viver de lanche em lanche o tempo inteiro. É por isso que tanta gente fala assim: Lua, quando eu como um pão de manhã, sinto fome rápido. Quando eu como ovos, às vezes eu esqueço até de comer. Claro, o corpo está respondendo ao sinal. Pão com achocolatado é um sinal rápido. Ovos com carne são ali um sinal de construção. Um café da manhã moderno diz energia rápida agora e fome depois. Um café da manhã com proteína animal diz matéria-prima, saciedade e estabilidade. É outra conversa dentro do corpo. E aqui entra uma verdade que incomoda muito. O café da manhã brasileiro foi sequestrado pela indústria. Porque não é normal uma refeição matinal ser dominada por farinha, açúcar, aromatizantes, cereal matinal, biscoito, bebida láctea adoçada, iogurte cheio de ingrediente e produto infantil colorido. Isso não é tradição da vovó. Isso é prateleira de supermercado fantasiada de carinho. Amor de verdade não é entregar açúcar líquido para uma criança todo dia e chamar isso de energia. Amor de verdade é nutrir. E nutrir, muitas vezes, é ser a pessoa chata que lê rótulo, corta o achocolatado e coloca ovo no prato. A criança pode até reclamar no começo, mas criança também reclama para tomar banho e dormir cedo. Então, nem por isso a gente entrega o comando da casa para uma criatura de 8 anos com bigode de chocolate, né? Agora vamos trazer isso para o adulto? Você acorda cansado, toma café, come pão, sente fome, toma mais café, belisca, almoça com muita fome, depois do almoço dá sono, aí de tarde você quer um docinho, aí chega de noite, chega descontrolado e no fim do dia se acusa de falta de disciplina e falta de força de vontade. Só que talvez o seu dia inteiro tenha sido empurrado pelo primeiro sinal errado da manhã. Não é só sobre café da manhã, é sobre dependência glicêmica. Quando o corpo está acostumado a receber energia rápida o tempo inteiro, ele desaprende a acessar a gordura corporal com eficiência. A pessoa tem energia armazenada no corpo, mas não consegue usar. Então ela sente fome mesmo tendo estoque. Isso é uma tragédia metabólica moderna. O corpo está cheio de energia guardada, mas o cérebro continua pedindo entrega por aplicativo.
E é aqui que a dieta low carb, cetogênica e carnívora entram como ferramentas muito mais inteligentes do que simplesmente fechar a boca. Porque o problema de muita gente não é comer demais por falta de vergonha. O problema é passar o dia inteiro sendo comandado por glicose, insulina, queda de energia e fome reativa. Quando você muda a base da alimentação para proteína animal, gordura animal e reduz drasticamente o carboidrato refinado, você começa a ensinar o corpo a funcionar com outro combustível. E isso não é mágica, isso é adaptação metabólica. Na dieta carnívora, por exemplo, isso fica ainda mais evidente porque a refeição é extremamente objetiva. Carne, ovos, peixe, gordura animal e sal. Acabou a negociação infinita. Não tem pãozinho só hoje, não tem achocolatado porque é pouco, não tem cereal fit, não tem granola com cara de saúde e metabolismo de sobremesa. Você tira o ruído e observa o corpo. E o que é que eu vejo na prática? Muita gente que vivia com fome de 2 em 2 horas começa a ficar saciada por muito mais tempo. Muita gente que achava que tinha ansiedade por comida percebe que tinha oscilação glicêmica. Muita gente que dizia, eu preciso de um docinho, descobre que precisava era de proteína suficiente no prato. E eu falo isso com responsabilidade. A dieta carnívora não é uma religião alimentar, não é uma seita, não é para sair fazendo de qualquer jeito, principalmente se você usa medicação, se tem diabetes, doença renal, histórico clínico importante ou está em algum tratamento. Mas ela é uma ferramenta metabólica muito precisa. E para quem vive preso nesse ciclo de pão de manhã, fome no meio da manhã, doces de tarde, compulsão de noite, reduzir carboidrato e aumentar proteína animal pode ser o primeiro momento de paz com a fome em anos. Eu gosto de pensar assim: o café da manhã tradicional brasileiro pergunta o que é prático. A fisiologia pergunta o que sustenta. E essas duas perguntas nem sempre levam ao mesmo prato. Prático é abrir pacote, sustentável é nutrir o corpo. Prático é o pão com achocolatado. Sustentável pode ser ovos, carne moída, bife, queijo se você tolera, sardinha, frango, sobras do jantar. Sim, sobras do jantar. O corpo não sabe que é estranho comer carne de manhã. Estranho é tomar açúcar líquido às 7 da manhã e achar que isso é saúde porque apareceu em uma propaganda com a criança sorrindo. E aqui eu preciso falar uma coisa muito importante. Muita gente não precisa necessariamente tomar café da manhã. Se você acorda sem fome, tem energia, boa composição corporal, exames bons e não sente compulsão depois, talvez seu corpo funcione bem com o jejum natural. O problema é o contrário. A pessoa acorda sem fome, toma café com açúcar, come pão por obrigação, passa mal, sente fome depois e ainda acha que isso é a refeição mais importante do dia. Não. A refeição mais importante do dia é aquela que não bagunça o resto do seu dia. Pode ser às 7 da manhã, pode ser ao meio-dia, mas quando ela acontece, precisa ter densidade nutricional. Dentro do catabolismo, eu ensino exatamente essa transição, porque muita gente não consegue sair de pão, leite e achocolatado direto para uma dieta carnívora. E tudo bem. Nem todo mundo precisa virar a chave com violência. Primeiro, a gente organiza o básico. Sai do café da manhã inflamatório, açucarado e dependente de farinha e entra em uma estrutura low carb com mais proteína. Depois o corpo aprende a usar gordura com mais eficiência na cetogênica. E então, quando faz sentido para aquela pessoa, ela pode experimentar a carnívora de forma muito mais segura, mais consciente e com menos sofrimento. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quer conhecer melhor, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero que você pense no seu café da manhã dos últimos anos. Ele te sustentava ou te puxava para mais fome? Você conseguia passar a manhã bem ou precisava de um lanchinho no meio da manhã? Quando você come pão de manhã, você sente mais fome depois? Quando você come ovos, carne ou uma refeição mais proteica, o que muda na sua energia? E se você tem filho, o que ele costuma comer antes de ir para a escola? Responde aqui nos comentários porque a experiência de vocês ajuda muita gente que está assistindo
e ainda acha que o problema é falta de disciplina. E eu quero te propor um teste simples. Não precisa acreditar em mim. Teste em você. Por alguns dias. Troca o café da manhã de pão, leite adoçado, achocolatado, por uma refeição com proteína animal de verdade. Pode ser ovos com manteiga, pode ser carne moída, pode ser bife, pode ser frango desfiado com ovo em forma de omelete, pode ser uma refeição mais cetogênica, se você ainda não está pronta para uma dieta carnívora. Observe sua fome, observe sua energia, observe a vontade de doce, observe se você chega no almoço em paz ou desesperado. O corpo responde. E quando o corpo responde, muita discussão teórica perde a graça. Então já salva esse vídeo e manda para aquela pessoa que vive dizendo que toma café da manhã certinho, mas passa o dia inteiro beliscando, o dia inteiro com fome. Curta esse vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Te convido também a me seguir lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. O café da manhã não precisa ser tradicional, ele precisa ser coerente com a sua fisiologia, porque nem tudo que foi normalizado na mesa foi aprovado pelo seu metabolismo. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!